O notebook. Gente, ó. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Pode estar gravando, ó. Dinheiro público é maldito, gente. É verdade. É amaldiçoado. Verdade, gente. Olha, eu fui ordenador de despesa, eu gestor, 7 secretarias. Eu estou aqui na LAC, minha iniciativa privada. Eu não faço um negócio com o setor público. Nem prefeitura, nem Estado. Eu já conheço, porque é o seguinte, é muito... Gente, tudo isso que a gente está falando aqui é da nossa cultura. Vocês estão partindo da desconfiança essencial nas pessoas. Agora, é claro que tem pessoas que abusam. Né? Teve a bonitinha, mas teve muito... Esse dinheiro foi muito bem gasto para aqueles que realmente, né, quiseram ali comprar a máquina para usar, fazer um instrumento de trabalho. Tá? Então, assim, eu tenho como professor exceção do princípio da especificação. Entenderam, gente? Posso passar para frente? Reserva de contingência e os programas especiais, porque tem algumas despesas do governo que é impossível. Oi, quem falou? Cara, nunca vão abrir esse envelope, vou falar para você. Nunca vão abrir, cara. E 100 anos, você vai ser, sabe para quê? É para motivos de pesquisa e histórico, entendeu? Histórico. Aí, o que acontece? Tem presidente e governador que abusa, né? Tá? Eu conheço alguns casos aí, mas eu não vou jamais falar isso aí, entendeu? Não, sou louco, não. Não. Não, não. Não. Esse dos 50 mil dólares foi verdade. Foi verdade. Inclusive o seguinte. Chegando lá, acabou o dinheiro. Teve que ir mais. Não, não, não faz isso não. Faz não. Não. Não faz, não faz. Gente, vai um avião, gente, cheio de gente. Entendeu? Então é... A lei orçamentária, a discriminação da despesa quando a sua natureza facial, no mínimo, de categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação. Isso aqui é classificação, ou seja, o princípio da discriminação, gente, da especificação, ele vai até modalidade de aplicação. Então são 3 níveis de detalhamento que tem que ter aquela despesa. 3 níveis de detalhamento tem que ter essa despesa. Princípio da unidade de caixa. Tá? Unidade de caixa. Todos os recursos arrecadados pelo Estado devem ser centralizados numa conta única. Nós temos uma conta única. Tá? Todos os dinheiros entram na conta única. O que acontece com a conta única? A conta única tem diversas subcontas. Fonte 100 é uma. Fonte 144 é outra. 136 é outra fonte. Mas tudo entra o quê? Na unidade de caixa. Por que tem que ter unidade de caixa? Simplesmente para fins de contabilidade. Tá? Para fins de contabilidade. Não sei se vocês sabem que a contabilidade pública ela está se aproximando muito com a contabilidade, gente, comercial das empresas, né? Desde 2008, 2009, elas estão o quê? Convergindo, né? E assim, eu tenho assim bastante conhecimento da contabilidade pública. Eu estou até pensando em fazer o curso com o professor Silvio Sandi, né? Não sei se vocês sabem, mas o Silvio Sandi, ele é o professor dos professores. Tá? Ele é o professor dos professores de cursinho no Brasil todo. Então, vocês vão ter uma oportunidade excelente. Intervalozinho, a gente já volta. Beleza? É gostoso conversar fiado, né, gente? É gostoso, né? A gente... mas a vida, assim, eu tenho muita experiência de vida que me fez um ser humano melhor, mais desenvolvido. Para quem não sabe, eu fui muito pobrezinho. Mas muito pobrezinho. De coisa assim, de você ter uma calça jeans, um tênis, entendeu? 2, né? Meu pai me deu educação, me deu, né, assim, educação, deu carinho, deu casa, né? Mas aí eu tive que correr atrás das minhas coisas. Eu sempre soube o seguinte na minha vida, que eu iria conseguir as coisas através dos estudos.
Aí eu comecei a fazer eu queria fazer, o que eu queria fazer mesmo de faculdade seria o curso de matemática. Eu estou falando no início da década de 90. Muitos de vocês não tinham nascido ainda. 90. E aí é o seguinte, aí eu não fiz o curso de matemática, que, cara, não vai dar certo para mim. Aí eu fiz o curso de biologia, não gostei também. Fui para administração, me encontrei na administração. E aí eu fiz um concurso da Sanemate, antiga Sanemate, passei em primeiro lugar. E lá eu era bem operacional mesmo, né? Eu falo que eu era peão. O pessoal não acredita que eu era peão. Eu era peão, né? Meio operacional, mas foi bom porque eu trabalhava em escala, eu trabalhava 12 horas, folgava 48. Então era 12 por 48, então assim eu terminei minha faculdade, fiz minha especialização, estudei pra caramba para concurso. Então eu tenho uma base já de estudar há muito tempo, né? E aí, disso, eu passei no concurso do Banco do Brasil, fui empregado, não gostei da experiência, colega. Tá? É difícil, entendeu? É difícil. Nada contra, né? Eu tenho amigos, aí eu passei por processo seletivo, passei por professor da universidade, aí eu virou minha vida de professor. Aí foi melhorando. Aí eu queria muito estudar ser gestor, né? Queria ser muito gestor do Estado, fiz o concurso, passei no concurso de gestor, em segundo lugar, muito difícil, muito difícil. Nossa, foi em 2001, muito difícil, uma carreira maravilhosa. No primeiro concurso, eram 110 vagas, só passaram 37. 37, porque foi tão difícil, né? Aí eu não desanimei, gente, porque quando veio a prova, eu percebi, cara, eu estudei errado. Eu estudei errado, né? Eu estudei errado. Aí eu continuei estudando com a mesma intensidade, mas de forma correta. Né? Ou seja, hoje você tem que pegar o edital e saber o que o cara está cobrando, para você não estudar errado. E isso eu faço isso há 20 anos, eu tenho uma expertise disso. Fiz concurso de gestor, fui aprovado com concurso de gestor, e aí eu entrei na Secretaria de Fazenda, fui para a Secretaria de Educação, depois Saúde, Meio Ambiente. Aí eu saí de lá e eu tive uma experiência na minha vida fantástica. Eu pedi licença de 2 anos para ser assessor de planejamento de um dos caras que mais conhece business que eu conheço, business, o cara do negócio. Chama-se Altervir Magalhães, dono do ex-supermercado Modelo. O Modelo naquela época, 2005, 2006, faturava R$1 bilhão por mês, por ano. É outra conversa. E aí eu fiquei lá por 20 meses, ganhando o dobro que eu ganhava no Estado. Não, eu saí de lá, sabe por quê? Porque eu cansei de colocar dinheiro no bolso dos outros. É um bom motivo? É um bom motivo? Aí eu falei assim, cara, melhor então ir voltar para o Estado e contribuir com a sociedade, né? Eu tinha mais 4 meses de contrato lá, eu voltei para o Estado, fui na Secretaria de Administração, fui evoluindo. Aí, sabe, gente, a administração pública, ela vai chegando um momento que você tem que tomar uma decisão. E o que eu não queria da minha vida, sabe, é olhar daqui 20 anos, cara, e estar continuando fazendo a mesma coisa sempre. Sabe, que acomodado, não tem? Então, aí eu comecei a fazer cursinho, dava aula nos cursinhos, comecei a falar, foi uma coisa, eu vou sair dos cargos comissionados, porque suga você, suga. A última reunião minha da semana era às 18h30 da sexta-feira. Da sexta-feira, última reunião. Chegava às 7 horas da manhã de lá e ia direto. Direto. Tem muito serviço prestado, conheço muita gente. E aí, eu fui para a Casa Civil, mais tranquilo, lá que eu vi as questões da verba secreta, essas coisas. Muito bom. Tive tempo. E comecei a dar aula, bastante aula, preparar a aula, até que veio a ideia do site. Dei a ideia do site, montei o site, né? E aí chegou um momento que eu tive que decidir, cara. Falei, cara, eu tenho que montar uma empresa, eu tenho que ter um CNPJ,
né? E eu não podia ser gestor aqui, porque é incompatível. Você pode ser acionista, agora você fazer ato de gestão, você não pode, de negócio. Aí eu pedi as licenças, acabou tudo, aí acabei pedindo exoneração, não me arrependo. 120 mil alunos matriculados, pagos, no longo desses 10 anos. Professor, o site, o senhor tem uma equipe própria do site? Tenho. Eu queria até sugerir uma coisa para o senhor, se tivesse um campo lá, tipo, saiu o edital, lá do estado do Mato Grosso. Uhum. Tem tanto concurso do estado Melhor você seguir nosso perfil do Instagram, que a gente vai fazer isso. mas é que Tá. assim, Aí, como concurseiro, quero dar um tempo das redes sociais, então eu não estou entrando. entendi. Aí, só que é para terminar, né, gente? Então, aí, o que, que acontece? Eu tive, na minha vida pessoal particular, eu tinha uma demanda de consumo muito reprimida. Como assim? Demanda de consumo. Eu queria comprar um tênis, eu não tinha dinheiro. Você entendeu? Eu queria viajar, não conseguia, não tinha. Eu queria conhecer o mundo, não conseguia. Certo? Aí, assim, eu falo isso com experiência, né? Que eu falo com conforto isso. Eu tinha vergonha de falar que eu era peão. Hoje eu não tenho vergonha. Aí, roupa. Cansei de trocar o guarda-roupa. Cansei de guardar. Pegava todas as roupas minhas, colocava nas malas, ia para doação, ia para os Estados Unidos, comprava, voltava. 27 carimbos só para os Estados Unidos de férias. Entendeu? Então, assim, hoje eu não ligo para roupa. Não, eu não ligo para roupa, não ligo para... Então, assim... Então, assim, então, essas experiências de vida, entendeu, que você vai se desenvolvendo, né? De ajudar o próximo, de pandemia me ensinou bastante. E aí eu falo para vocês, todos os dias eu estudo. Unidade de caixa, né? Cara, essa turma aqui é legal demais, cara. Ó, quem que falou sexo aqui? Sexo? Sexo carnal? É isso? É isso? Hã? Ó, eu tenho 2 filhos, um menino de 18 anos, Vinícius. Eu tenho uma menina de 15 anos e eu vou ser pai daqui 6 meses. Viu? E eu vou falar para vocês, eu quero mais 2 filhos. Quero 5. Aí só Deus sabe. Deus me deu tanto, gente. Eu falo sempre isso, né? Que a gente tem que... A realização da receita e da despesa... Facear por via bancária, ou seja, não espécie, pelo princípio de unidade de caixa. A arrecadação de todas as receitas da União far-se-á de forma disciplinada pelo Ministério da Fazenda, devendo seu produto ser obrigatoriamente recolhido à conta do Tesouro no Banco do Brasil. Então, as disponibilidades de caixa da União é aonde? Banco do Brasil. Beleza? Sobre isso eu tenho que fazer uma consideração. E nos municípios nos municípios e nos estados? Não, nada disso. Tá? O município dos estados, quem tem banco próprio, deposita nesse banco. Mas isso aqui virou uma moeda de troca para os municípios. Né? Então os municípios podem escolher o banco para movimentar. Então pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica. É claro que é o seguinte, é feito tipo um leilão, né? Para quem que vai gerenciar a disponibilidade de caixa. Na União é o Banco do Brasil. Né? Para fins desse decreto, entende-se por receita da União todo e qualquer ingresso de caráter originário, derivado ou ordinário, isso aqui não interessa muito, isso que é importante. A posição líquida dos recursos do Tesouro Nacional, do Banco do Brasil, será depositado no Banco Central do Brasil, a ordem do Tesouro Nacional. Tá? Então, para vocês entenderem. Gente, toda a arrecadação vai para onde? Banco do Brasil. Tá? Lá, quem que gerencia essa conta? Tesouro Nacional. Inclusive, ontem, todos os secretários pediram demissão.
caso do teto, né? Beleza? Agora, gente, calma. Então, o dinheiro é arrecadado aonde? No Banco do Brasil. Só que ele é guardado aonde? No Banco Central. Por que no Banco Central? Porque é o banco dos bancos. Entenderam isso, gente? Então, o dinheiro fica no Banco Central, o grosso mesmo fica lá. Bacen, tá? Ontem, esse aí não é muito assunto da aula, mas eu vou comentar. O que acontece? O Temer, tá? Ele fez uma emenda constitucional que colocou lá no ato das disposições transitórias. Eu não expliquei isso para vocês porque eu não achei que não vai cair no concurso, tá? O Temer colocou teto dos gastos públicos, beleza? E esse teto dos gastos públicos controla todos os gastos, né? Da educação, da saúde, todos eles. O que ele fez? Olha, a gente tem que conter o crescimento vegetativo das despesas correntes. Então ele fez essa emenda do teto. O que acontece? O Bolsonaro está pedindo para o Congresso Nacional uma nova emenda à Constituição para alterar esse teto. Não para abaixar, mas para subir o teto dos gastos públicos, né? Então nós temos lei de responsabilidade fiscal, Constituição, mais esse teto. E o que acontece? Cara, se você sobe o teto, você vai subir todas as despesas. Todas as despesas. E aí a equipe econômica do governo, né, que está ali todo dia para pagar as contas, para arrecadação, não concordou com a alteração do teto, e aí eles pediram demissão, e aí isso sinalizou para o mercado que estava uma estabilidade. Agora, segundo a posição oficial do governo, é porque ele quer manter o auxílio de R$400 até dezembro de 2022, que não deixa de ser eleitoreira uma decisão como essa, mas quem sou eu aí para poder, né, analisar isso, tá? É por isso que o mercado foi lá embaixo, tá? Não, mas vai ser. Que deputado que vai votar contra o aumento do auxílio emergencial? Fala para mim. Não, nem para se queimar. Se o governo que vai pagar a conta está falando que ele que é do executivo, ele que é o executivo, está falando que tem condições de fazer isso, quem sou eu para falar que não? Ele que se vira para depois, se chega lá no final, não passa pedaladas, né? Então ele vai ter crime de responsabilidade. Então tem essa posição. Vamos lá, gente, ó. Eu vou fazer o seguinte, esse nosso curso, eu vou disponibilizar para vocês todo ele gravado, tá? Novo, na pasta de vocês. Tá? Me lembra isso, Rodolfo, para segunda-feira liberar a pasta do AFO, tá? Deles aí. Ó, a Constituição já disse isso, ó. As disponibilidades de Caixa da União serão depositadas no Banco Central. Agora, o órgão arrecadador, quem que é? É o Banco do Brasil. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância do princípio da unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, ou seja, caixa único, né? Caixa única. Agora nós temos uma exceção. Esse aqui é a turma para subir, né? Temos uma exceção aqui ao princípio da unidade de caixa. O que acontece? Qual que é esse princípio, né? O Brasil tem embaixadas no mundo todo, certo? Então, essas embaixadas, algumas delas, elas funcionam em offline. Tá certo? Offline. Então, lá eles têm lá uma conta separadas que depois há integração. Tá? Então, nós temos a única exceção aí, são essas contas nos exteriores das embaixadas, que algumas delas trabalham em offline. Então, nós temos isso aí, porque temos o CEAF, né? Princípio do equilíbrio, é muito simples, né? Princípio do equilíbrio, uma questão que eu ia fazer para vocês se fosse na prova, gente, ó. Receita e despesa, não é isso? Caso 1, pode isso, receita igual despesa? Esse está equilibrado, esse é igual. Tá? Segundo, ó, receita maior que despesa. Pode? Pode. Inclusive, é isso que acontece em 99% dos casos de todos os orçamentos. A conta não vai bater. Então, porque um veto, uma coisa que fica de fora, então é muito difícil ser igualzinho, né? Agora, ó, receita menor que despesa não pode. Tá? Não pode. E quem que proibiu isso foi a lei de responsabilidade fiscal oriunda lá da lei Rita Camata. Tá? Então, isso acontece, né?
Não, o que eu falei é o seguinte, não é a lei. É o teto dos gastos públicos, ok? O teto do gasto público está na Constituição Federal. Só que não está no corpo normal, ele está no ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? Então ele tem um teto. O teto, o que acontece? Ele falou o seguinte, resumindo para você, você pega a despesa da assistência social, ok? Ele vai gastar o orçamento de 2015 mais a variação da inflação. Isso foi o teto. O teto dos gastos públicos, ok? Então ele definiu o teto dos gastos públicos. O que ele quer fazer? Ele quer mais. Aqui. Então isso foi uma regra transitória, de salvo engano, de 8 anos ou 10 anos. Que essa regra do teto, do Temer criou, é para 8, 6 anos ou 10 anos. Depois ela é uma regra transitória. Tá? Uma regra transitória do teto. Está na Constituição. Que limita a elaboração dos orçamentos. Não, a lei de responsabilidade fiscal, ela cria em tudo, porque ela vai controlar o percentual da despesa, da dívida, entendeu? Princípio da proibição do estorno. Eu disse para vocês, o que acontece? Tem a dotação, não tem a dotação, ela tem que ser mantida. Então, por isso, no artigo 167, inciso 6, ele veda a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, de um órgão para o outro. Então isso aqui é o quê? É a proibição do estorno, né? É uma regra absoluta ou uma regra relativa? Onde que está a exceção dessa regra? Fala, por favor. Na LDO. Então, na LDO, pode trazer situações de proibição de você minimizar isso aí. O que é? Vamos lá, rapidão. O que é, gente? Remanejamento é de um órgão para o outro. Tá? O que é transposição? Ocorre no mesmo órgão, mas altera o programa. Tá? O que é transferência? Ocorre no mesmo órgão e do programa, mas altera a categoria econômica. Categoria econômica nós temos duas, corrente ou de capital. Corrente normalmente para despesa de custeio e capital para o investimento novo. Agora, pode ocorrer que a LDO pode trazer situações e traz isso, situações na qual serão permitidas essas três negócios. Você viu a importância da LDO, gente? Que a LDO fala, né? A LDO fala claramente, né? Como que vai ser executado o orçamento. Olha a importância tática da LDO. Tá? E a LDO dos três instrumentos é aqueles que têm mais instrumento normativo. Nós temos ainda a regra, a proibição dessa regra. Então, nós temos a proibição dessa regra específica para quê? Para ciência, tecnologia e inovação, explicamos ontem isso aqui, na qual ele pode o quê? Ele pode receber recursos aí, é uma exceção à regra da proibição do estorno. A intenção da proibição de estorno é muito simples. Qual que é? É que é o seguinte, que o órgão tenha certeza que possa utilizar aquele recurso. Ah, está no orçamento, depois ele pega e sai o orçamento, né? Só que as regras vão complicando. A gente estudou aqui o orçamento impositivo, né? Então tem outras regras ainda do orçamento positivo. Princípio da reserva legal, princípio da autoridade, né? da legalidade. Está previsto no caput do artigo 37 e não há despesa sem lei anterior que autorize. Essa aqui é a norma, tudo tem que estar na lei, por isso que a LOA é uma lei. Aí você tem que perguntar qual lei que é essa, né? Lei ordinária para PPA, LDO, LOA e créditos adicionais. Tá? Lei ordinária ou decreto. Crédito suplementar. Como é que vai ser aqui um decreto? Quando obtiver autorização da onde? Da LOA. Tá? E medida provisória ou decreto vai ser o que? O crédito extraordinário. Tá? Esse é um princípio da legalidade. Está acabando os princípios. Princípio da publicidade. Publicidade, que é o quê? Os atos são públicos, né? Tem que ser publicado no Diário Oficial. E aí, para completar, a LRF trouxe outro princípio. O princípio da transparência. Ou seja, não adianta você publicar. Tá? Você tem que ter o quê? Você tem que ter transparência na gestão. E a transparência na gestão, nós teremos, ela vai se dar através desses instrumentos aqui. Meios eletrônicos, né? Acesso ao público.
planos, orçamentos, LDO, prestação de contas. Prestação de contas é um instrumento de transparência fiscal? É. Tá? Parecer prévio, tá? E o respectivo parecer prévio, que é do Tribunal de Contas, relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal e as suas versões simplificadas. Então, o princípio da transparência fiscal vai se dar através desses instrumentos. Princípio da clareza. Tá? O que é o princípio da clareza? O princípio da clareza significa dizer que o orçamento, além da compreensão técnica, tem que ser clara, uma linguagem clara para fácil entendimento. É muito difícil, gente, essa questão do princípio da clareza, porque ele é muito técnico. Vocês são outras pessoas depois dessas 4 aulas, gente. Pode ter certeza. Uma outra visão de finanças públicas, né, de administração, uma outra visão. Olha a quantidade de coisas que nós discutimos aqui. Tá? Uniformidade. Tá? O princípio da uniformidade. Para cada orçamento não tenha uma estrutura distinta. É um padrão que deverá ser obedecida e deve ser adotada uma estrutura que permita a comparação ao longo dos exercícios financeiros. Essa matéria aqui, gente, tirando essa parte constitucional, ela não muda muito. Por quê? Porque o legislador quer que ela seja a mesma. Por isso que nós utilizamos a mesma estrutura de classificação da despesa econômica desde 1964. Que aí você tem como comparar o gasto público, você tem como fazer análises. Então, por isso. Último princípio que nós temos aqui é o princípio da programação. Esse princípio da programação, ele foi instituído pela Constituição de 88 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é o princípio da programação? É o artigo 68 da Constituição, que ele, a cada 30 dias depois da publicação do orçamento, o que ele faz? Ele faz a programação orçamentária do exercício. Aí, uma das formas que ela se materializa é o famoso duodécimos, que as pessoas pensam que é dividido por 12, né? Mas não é dividido por 12. É de acordo com a necessidade do órgão e de acordo com o quê? Com a disponibilidade de caixa. Sobre o princípio da programação financeira, tá? No final do ano, dezembro, o órgão de planejamento central encaminha para o órgão. Escuta, como é que você vai querer... Qual que é a sua necessidade de orçamento durante o exercício que vem? No próximo exercício. Então ele manda para, eu vou usar mais recursos em fevereiro, em dezembro, e ele faz essa programação. Princípios, ok. Vamos agora a tipos de orçamento. Tá? Tipos de orçamento. O orçamento, gente, como está hoje, ele não sempre foi assim. Tá? Eu tenho que explicar para vocês aqui, ó. Isso aqui eu tenho que escrever. Ave Maria. Principalmente essa parte aqui, você não vai errar nenhuma. Vocês não vão errar nenhuma questão. Nenhuma. Gente, ó, eu faço prova de concurso. Não é porque eu quero tomar prova, eu faço. Então, vocês têm que ter uma mente vitoriosa de concurseiro. Larga de percentual. Se for 10 questões de AFO, vocês têm que fazer, eu tenho que fazer 10 de 10. Tá? 10 de 10. E na minha matéria, eu comprometo com vocês fazerem simulados específicos, até com questões inéditas. Entendeu? A gente faz, a gente pode vir aqui um domingo, um sábado, a gente aplica. Depois que fazer a prova, eu corrijo a prova para vocês. E quem fazer é 10 de 10, cara. Aqui você não pode errar. Não pode errar, 10 de 10. Então você tem que, assim, para um curso de fiscal, você tem que fazer com profundidade. Então você tem que ter conhecimento. Ó, aqui, tipos de orçamento, gente, ó. E essa matéria, você tem que ter uma visão ampla, depois você detalha. Tipos de orçamento. Ó. Primeiro, orçamento tradicional. O que é o orçamento tradicional? Gente, é aquele orçamento legalista. Ele só é uma peça que faz o seguinte: é a previsão da receita e a fixação da despesa, sem vinculação nenhuma ao sistema de planejamento.
Ok? Assim era o nosso orçamento por muito tempo. Aí ele evoluiu. Foi por orçamento por desempenho. Ou seja, os recursos seriam alocados de acordo com o desempenho do órgão. Certo? Certo. Só que o desempenho aqui, gente, não fica muito subjetivo? Sim. Aí criaram o terceiro tipo de orçamento, que eu vou colocar em azul. Tá? Ó. Que é o orçamento programa. Ó. Esse programa aqui chama programa de governo. Programa de governo. Tá? É o elemento integrador do orçamento. O PPA ele é elaborado 100% por quê? Programas. E o orçamento e a LOA? Programas. Então, ó, é o instrumento que integrador. E ele funciona, gente. Gestão por programas funciona. Outro tipo de orçamento, gente, ó. Ó. Base zero. Orçamento base zero. O que é orçamento base zero? Hoje, quando você faz um orçamento hoje, gente, você não analisa o orçamento anterior? Sim, que não é o base zero. O que é o base zero? Gente, a gente vai começar o orçamento, vamos fazer do zero. Esquece o passado. O que a gente vai querer de novo? Então você fomenta o quê? A criação, as ideias, o desenvolvimento. Você não vai podar nenhum tipo de ideia. O problema do base zero é que ele demora muita discussão, tempo de construir programas novos, né? E nós temos o último quinto, ó, incremental. Bingo, tá aí. 5 tipos de orçamento. Tem aí. Vamos lá. Um pouco da história, né? Esse orçamento, ele surgiu para controlar, gente, o poder divino dos reis na Inglaterra. Lá em 1215, o João Sem Terra, né? Houve a primeira Constituição, e na Constituição, lá no seu artigo 12, né, criou-se o orçamento. Lá atrás. Então, o primeiro tipo de orçamento, gente, foi lá em 1215, João Sem Terra. Então, esse fato histórico é bom saber, que ele pode colocar no comando lá da questão, né? E aí o seguinte, né? Aí começou, né? Temos aí, né? O Estado orçamentário surge com o próprio Estado moderno, com o advento do liberalismo, das grandes revoluções que constituem plenamente o Estado orçamentário, que procura, através do orçamento, fixar a receita tributária e patrimonial, distribuir rendas, entregar prestações à educação, à saúde, à regularidade. O que acontece? Com o Estado moderno, o que é o Estado moderno? O Estado moderno, as características do Estado moderno. Povo, território e governo soberano. Tá? Governo soberano, não imperadores, né? Governo, né? Pode ser até um sistema lá de monarquia, mas é do povo. Então, a partir do momento que surge o Estado moderno, tá, você há necessidade do orçamento. Tá? Nós temos essa concepção política do orçamento. Né? E com isso, né, hoje, o orçamento, nós temos aí duas perspectivas. Né? Primeiro, uma política jurídica, porque ela é uma lei. Né? Percebe-se que maior controle do poder legislativo sobre o executivo. Maior controle do legislativo sobre o executivo. Nós sabemos que quem elabora o orçamento é o executivo, mas o legislativo ele é decisivo nesse processo. Né? E ele também, o orçamento, gente, ele é econômico. Ele é econômico, ele tem função distributiva, tá? Ele tem função estabilizadora. Então, ele tem uma função econômica na sociedade também. Tá? Então, verifique-se a possibilidade de o Estado intervir na economia, incentivando os setores considerados estratégicos, bem como transferir renda entre segmentos da sociedade. Então, nós temos essa situação aí, tá, do orçamento. Tem muito impacto na economia. As despesas e investimentos podem gerar aumento na renda nacional, segundo a visão macroeconômica keynesiana. O que acontece? Não sei se tem economista aqui na sala. Tem alguém economista aqui, gente? Só uma economista? Só um? Sério? Então, o que acontece, gente?
o João Maynard Keynes, ele é muito importante na questão do orçamento público. Onde surgiu ele? De onde surgiu? Surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois da grande crise de 29. A crise de 29, gente, né? A crise de 29 foi uma crise do mercado. Foi uma crise do mercado. As empresas estavam com bastante produtos para vender, estoque cheio, mas não tinha para quem vender. Por quê? Porque a população estava empobrecida. Então não tinha mercados para consumir. E aí surgiu esse grande estadista aqui, britânico, né? Surgiu esse grande estatista britânico que ele colocou o seguinte: gente, nós, Estado, olha só, isso que acontece hoje, nós, Estado, nós vamos assumir essa responsabilidade de reerguer esse país. Não foi na pandemia, não foi isso? O Estado não assumiu? O que ele fez? Ele começou a contratar pessoas. Não tinha o que fazer, de manhã fazia buraco e à tarde tampava buraco. Para quê? Ter um saláriozinho. Com esse saláriozinho, ele vai, compra uma padaria, compra um pãozinho, compra um sapatinho, compra uma camiseta. Está incluindo as pessoas no mercado consumidor, não é isso? Lembra as indústrias que estavam cheias de produtos, não tinha para quem vender? Aí ele falou, cara, por que eu vou fazer isso? Ao invés de cavucar e tampar buraco, vamos gastar em educação, vamos gastar em saúde, vamos gastar em meio ambiente, vamos gastar em segurança pública. Entendeu? Então, a partir desse momento, o Estado passa a priorizar o orçamento público, né, com uma importância, uma função econômica importante, estabilizadora e distributiva no país. Então foi esse cara aí que fez isso. Chama-se políticas keynesianas, macroeconômicas keynesianas. Tem essa visão aqui, tá? Então o orçamento passou o quê? Passou, né, a ter uma importância muito importante, tá? Muito importante mesmo. Certo? Agora, gente, quero o bem de vocês, papo reto. Esse aqui é o conceito doutrinário que eu chamo conceito oficial de orçamento público. Se uma redação, uma discursiva, falar para vocês o seguinte: constitui o orçamento público, vocês vão mandar da seguinte forma, segundo Aliomar Baleiro. Tá? Assim, ó, o orçamento é um ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo por um certo período, em pormenor, detalhado ou especificado, a realização de despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica e geral do país, assim como a arrecadação das receitas criadas em lei. Então, esse aqui é um orçamento. Ah, professor, pode ter prova discursiva? Com certeza, pode ter prova discursiva para vocês. Teve o concurso da Câmara este ano, tá? Aí, cargo de técnico, 7 mil pessoas concorrendo a 4, 5 vagas. 12 mil? Qual que foi a prova discursiva? Diante os postos, entendeu? Constitui o orçamento público. Esse E é para mais para frente que eu vou explicar esse E. Então você tem, aí como é que você ia escrever? Segundo Aliomar Baleiro, orçamento público é um ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo, por um período de tempo, por menores, a realizar as despesas para o funcionamento da máquina pública. Ponto. Você já ganharia 100% desses pontos. Então, gente, ó, AFO, você tem que conhecer, administração financeira e orçamentária. Você tem que entender o que significa o conceito oficial para concurso. Tem outros? Tem. Mas esse aqui é o pacificador. Bacana? Agora vamos explicar cada um deles. Tá? Orçamento tradicional, ele também é chamado de quê? Orçamento clássico. Inclusive, eu tenho a prova aqui da menina que ficou em 4º lugar, 5º lugar. Ela foi bem pra caramba, ela fez 64 de 70. Esse da Câmara, esse de 12 mil, foi bem? Levou pau na discursiva. Entendeu? Não conceituou orçamento. Levou, entendeu?
E aí depois eu vou explicar aqui para vocês a segunda parte, porque está aqui ciclo orçamentário, que é a próxima aula, o próximo assunto desse aqui é ciclo orçamentário, que eu vou explicar para vocês. Tá? Gente, orçamento clássico. Primeira coisa, ele está vinculado ao sistema de planejamento? Não está. Ele é o quê? Ele serve para quê? Para cumprir a lei. Tá? Cumprir a lei, exatamente. Cuja origem se identifica com as instituições democráticas representativas, era uma peça de previsão de receitas e autorização das despesas. Nós chamamos de quê? De fixação, né? Mas ele é autorizativo. Né? Classificadas estas por objeto de gasto, sem cogitar as necessidades reais da administração e da sociedade. Nenhum dos objetivos econômicos e sociais a atingir a sua execução. Tá? Isso aqui é orçamento tradicional. Tá? Tradicional. Características. Não é baseado em uma programação, atribui recursos para o pagamento de pessoal, compra de material, aquisição de imóveis, isto é, distribui recursos segundo objeto de gastos. Gente, a lógica dele é o quê? Objeto de gasto. Tá? Objeto de gasto. Força os diferentes setores pressionarem a administração superior em busca de maiores recursos. Isso aqui ó, é para o cara inteligente. Então, o que o cara chega com orçamento tradicional? Isso eu vi acontecer. Ah, nós temos tudo isso aqui de planejamento, cara, mas você pega o secretariado aí que não entende isso. Eu acho que o cara, para ocupar um cargo de ministro, de secretário, ele tinha que saber metade disso. Metade, não estou dizendo tudo. Aí o cara chega lá, chega assim e fala assim, eu estou precisando de orçamento. Estou precisando de dinheiro. Aí isso aconteceu. Foi Blairo, que era o governador. Eu estava lá como superintendente e tinha uma secretária. Blairo, eu estou precisando de 20 conto. Ah, beleza, tranquilo. Aí ele falou assim, tá bom, para fazer o quê? Ah, vou gastar em o quê? Em tal coisa, tal coisa. Tá, mas em quê? Ah, peraí, vou chamar meu superintendente. Aí não. Se você que é secretária da pasta não sabe, então você não precisa. Está errado o homem? Não. É o quê? A cultura do orçamento tradicional, onde não está vinculado a um sistema de planejamento. Eu preciso de 20 milhões para alcançar a meta tal, o objetivo tal. Isso é a vinculação. Então, hoje, eu digo para vocês, tá? Infelizmente, a cultura, o nosso orçamento qual que é? Oficial. Orçamento do programa. Agora, a cultura nossa do orçamento é a cultura tradicional. Clássica ainda, porque ainda não consegue vincular. Tá? Não existe processo de controle e avaliação física. Só vai o dinheiro para gastar, é só autorização para gastar. Tá? No orçamento incremental, né? Consequentemente, os responsáveis superiores procedem, a maioria das vezes, a cortes indiscriminados no montante de recursos solicitados, com o intuito de adequar a despesa. O que acontece? Eu tenho, receita e despesa. Eu não vou ter de receita, eu vou ter que fazer um corte. O que ele faz? Ele corta um corte linear. Né? Por quê? Porque não tem instrumento de planejamento, não sabe priorizar. Superestimam as receitas para atender as pressões das despesas. Gente, a briga por orçamento é muito grande. Então, os órgãos passam o quê? Sempre pressionar maiores. Né? Então, o que acontece? Ele coloca uma receita que não é executada. Para quê? Para atender o orçamento. Só que nunca acontece. A sua correção é incremental, né? Que a gente vai explicar um pouquinho aqui. O que é isso? É linear. O que é algo incremental? É um percentual. O orçamento em relação ao ano passado vai aumentar 8%. É um corte o quê? É um aumento incremental. Indiscriminado. Tudo que tiver ali vai majorar o quê? 8%, linear. Tá? Aí o que acontece? Foi bom? Foi bom, uma evolução. Pelo menos está legalizado, está posto. Né? Aí para aí. Nós temos que ter o quê? Nós temos que estar vinculado a esse gasto público a alguma realização. Aí surge o orçamento
de desempenho ou por realização. Ou seja, aqui ele quer objeto de gasto. Ó, objeto de gasto, gente, palavra-chave tradicional. Ó, aqui vai ter, além do objeto de gasto, ele vai ter um programa de trabalho. Uma realização a ser desenvolvida. Ou seja, só vai ter dinheiro no orçamento se o cara apresentar um programa de trabalho. Algo a ser realizado. Se ele não apresentar algo que vai ser realizado, não vai sair nada. Não vai sair nada. Tá? Então, esse aqui é o quê? O orçamento, desempenho ou realizações ou por função. Né? Disso surge o nosso orçamento, que é o orçamento-programa. Tá? E o orçamento-programa, eu quero falar para vocês que é o orçamento que vai vigorar aí por muitos anos ainda, se Deus quiser. Tá? Então, todos eles têm um elemento integral. Ele surgiu, né, no sistema de planejamento e programação e orçamentação nos Estados Unidos, no final da década de 50, sob a denominação PPS, né? Plano, Programa, né? Budget, o que é Budget Sistema, né? É o sistema aí. System, Budget, Budget, né? Planejamento, programa, programação, orçamento e sistema, né? Principais características: integração, planejamento, orçamento, quantificação de objetivos, fixação de metas, relações, insumo, produto, alternativas programáticas, acompanhamento físico-financeiro, avaliação de resultados e a gerência por objetivos. Tá? Por exemplo, no governo federal, cada programa de governo tem um gestor, um cara que é responsável. Tá? Então, cada programa de governo, você tem um ministro, tem um subsecretário, você tem toda aquela estrutura, mas cada programa de governo você tem um gestor. E esse gestor do programa aqui é um gestor de carreira, era o cargo que ocupava no Estado. Então ele tem o quê? Um gestor, uma gerência, né? Então ele tem lá, ó, uma equipe para gerenciar o programa. Ajuda, não ajuda? E tem programa de governo, gente, que passa por vários ministérios e secretarias, ó. São ações de Estado. Tá? Então, essas aqui são as características. Mudou muito em relação aos outros, né? Muito. E esse orçamento-programa, nós temos 3 fases. A fase de planejamento, a fase de programação e a fase orçamentária. A fase de planejamento procura identificar os objetivos presentes e futuros para avaliar possíveis alternativas para o alcance dos objetivos. Fase de programação, a partir das alternativas levantadas na primeira fase, integra-se os programas estruturados, de acordo com a hierarquia de prioridades que estava sujeita à decisão dos diferentes níveis da escala hierárquica. E, finalmente, escala orçamentária, que são os valores. Representa a tradução da programação plurianual em um conjunto específico de ações anuais, determinando quem faz, o que faz e quanto de recursos seriam destinados. Tá? Esse aqui é o orçamento-programa. Tá? O orçamento-programa foi introduzido no Brasil pela Lei 4.320. Tá? Então, nós temos que saber, ó, programa de trabalho do governo. Ó, programa de trabalho de governo. Isso aqui é o orçamento-programa. Nós já lemos esse artigo já hoje. E quem consolidou o orçamento-programa? Foi o Decreto-Lei 200. Tá? Dica. Gente, quando falar na prova, isso cai. Né? Ó, objeto de gasto no orçamento tradicional. Foco no que vai ser adquirido, o que vai ser gasto, o que vai ser comprado. Já no objetivo do orçamento-programa, o desempenho, é para que vai ser adquirido. Para que vai ser, qual que é a destinação, por que isso? Tá? Provas de concursos anteriores, infelizmente não cai mais isso, tá? Aí aqui ficou ruim, né, para enxergar isso aqui, né? Ficou ruim para enxergar. O que acontece? Você tem que saber a diferença do tradicional com o orçamento-programa. Saber a diferença, ó. Finalidade, o que o governo compra, ênfase nas coisas. Finalidade do programa, ó, ênfase nas ações que o governo realiza e nos meios reais que utiliza.
Quantas relações do planejamento? Não tem ações planejadas. Aqui é totalmente vinculado ao instrumento de planejamento. Quanto à identificação de objetivos? O tradicional não identifica programa de trabalho, objetivos e metas. O orçamento-programa identifica programa de trabalho, objetivos e metas. Processo de elaboração empírica, ou seja, armadora, sem critérios. Revisão percentual de quantitativos financeiros anteriores, que é o incremental. Elaboração técnica, base em diretrizes e prioridades, estimativa real de recursos, cálculo real da necessidade. Quanto à forma de controle, ele é apenas um controle financeiro, legal e formal. Já o tradicional, ênfase nas realizações físicas, além dos aspectos tradicionais. Inclusive, na emenda 109, lembra que eu coloquei aqui para vocês que agora ele quer uma avaliação física dos orçamentos? Uma avaliação física do orçamento, da execução do orçamento, das metas e objetivos. O que aquilo impactou no orçamento de 2021? Trilhões. Tá, o que trouxe de resultado? O que agregou para a sociedade? Lembra do... Salvou vidas, com certeza, né? O orçamento, programa, é isso. Gente, esse tópico aqui é rápido, é isso mesmo, tá? Vamos lá. FGV, ama de paixão, base zero. Tá? Vocês entendem que o orçamento-programa já é uma construção da ação governamental continuidade? Não é isso? Ele vai melhorando, não é isso? Você vai avaliando, você vai melhorando. Não é? O base zero é diferente. É um orçamento que vai ser construído do zero. É o ideal. Por quê? Porque é uma oportunidade de você rever seus negócios todo sempre. O problema do base zero é o tempo, a energia que você tem que gastar. Imagina você parar uma administração pública federal, estadual, municipal para fazer um orçamento do zero. Construir as necessidades da educação, da saúde. O que é isso? É coisa de louco. É? Coisa de louco. Ó, técnica, tá? Ele é utilizado tanto público quanto privado. Beleza. Surgiu no final dos anos 60 no Texas, instrumentos idealizados por Peter P. Tá? Peter P. Sabe como é que eu desenvolvi minha técnica de fazer provas? Quando eu pego um comando da questão, eu procuro identificar qual é o assunto a ser cobrado. Aí, por exemplo, no comando da questão eu vejo lá Peter P. Opa, está querendo cobrar o quê? Orçamento base zero. Aí eu já coloco esse cara no meu radar, assim que eu faço prova, questão de prova. E eu falo para vocês, eu tenho um alto índice de acerto. É porque... Não, no Brasil não. Bastante, americano. Porque o ciclo orçamentário nos Estados Unidos é diferente do nosso. Tá? O ciclo orçamentário nosso, vocês viram que o ciclo é muito rápido, gente. Então não tem muita discussão. Por isso que o nosso é orçamento-programa, porque ele vai melhorando a cada execução. Ele vai melhorando a cada execução. Tá? Essa é a ideia do orçamento-programa. Então ele vai melhorando, novos programas, aperfeiçoamentos, ajustes de metas. Tá? Então, o que acontece aqui? Aqui. Ó, base zero. Cada unidade deve justificar a cada ano cada uma das atividades que desenvolve é como se estivesse partindo do zero. Tá? Empresa, é muito legal isso, cara. Você pega a diretoria, você fica 4, 5 dias num hotel desse, aí eles conseguem fazer pelo menos as macroestratégias do zero. Tá? Base zero. Trabalha com duas questões centrais, gente. As atividades atuais são eficientes e eficazes. Então, olha o diagnóstico dele. Ele coloca assim, hoje, a situação, ela é eficiente. O que é eficiente? Fazer mais com menos e fazer as coisas certas. O que é eficazes? Atingir os objetivos. Então, ele já parte dessa premissa, dessa avaliação. Aí, a partir disso, dessa resposta, vem, as atividades atuais devem ser eliminadas ou reduzidas de formas a custear novos programas de prioridade com mais alta ou modo de reduzir o orçamento atual.
Então, é uma discussão fundamental, né? Bem americana mesmo, né? Uma estratégia todo ano, tá? O que eu falo para vocês? Eu que já participei de instrumento de planejamento já muito, né? Cara, de certo modo, a gente usa isso para programas novos. Tá? A gente faz do zero, a gente faz as avaliações. Agora, não é de forma sistemática, né? Qual que é a intenção do base zero? Você concorda que o tradicional e o orçamento programa, durante a execução, vai gerando muito direito adquirido? De verba, de ações, não vai gerando aquele comodismo, direito adquirido, aquela situação de estabilidade que não quer mudar, quer só continuar aquilo, não é isso? Então, o base zero, ele surgiu com a intenção de eliminar os direitos adquiridos. Então, a prova de vocês vão cobrar exatamente isso e pacotes de decisão. Então, o examinador vai querer saber de vocês exatamente isso. Ele quer o quê? Eliminar esse comportamento defensivo, tá? De estabilidade, de não quer mudar o status quo. Porque ele fala, parou, a gente vai começar do zero, você pode reduzir, pode aumentar. Ó, não existe dessa forma direitos adquiridos. Aí se você falar direitos adquiridos, até agora, tradicional, primeiro lugar. Desempenho já reduz. Programa reduz mais um pouco, direito adquirido, mas tem também. E base zero é a tentativa de você eliminar esses paradigmas que ficam fechados, né? Sobre verbas anteriormente outorgadas aos órgãos da administração pública, pois é um processo operacional de planejamento e o orçamento que exige a cada administrador a fundamentação da necessidade dos recursos totais alocados e, detalhe, lhe transfere o ônus da prova, a fim de que ele justifique as despesas que está solicitando. Então, o que acontece? Para ele requerer o orçamento, ele vai ter que provar o ônus da prova que aquela ação é importante. Então ele quebra isso. E onde que são decididos? Então, duas coisas importantes do base zero que cai. Gente. Primeiro, direitos adquiridos. Ele quer o quê? Combater. Tá? E para você derrubar isso, ele vai organizar a sistemática num cara chamado pacote de decisão. Num pacote de decisão. Né? Que envolve 3 etapas. Identificação e elaboração dos pacotes de decisão. Estamos aqui, vamos fazer orçamento base zero. Todas as áreas. Aí a gente vai elaborar os pacotes de decisão, né? Provando, discussão, priorização dos pacotes de decisão e a decisão sobre a alocação dos recursos. Tá? Então isso aí é a estrutura, pacote de decisão. No base zero, nós temos aqui 5 objetivos, né? O planejamento orçamentário para o próximo exercício, obediência ao princípio da economicidade na elaboração do orçamento, estabelecimento de um planejamento estratégico, acompanhamento sistemático dos programas e planejamento estruturado ao longo do tempo. Tá? No programa, gente, ele vai aperfeiçoando, avaliando. Tá? O outro não, é todo ano aquela ruptura com o passado, ele faz de novo. É o ideal, só que ele não tem condições operacionais para fazer isso. Tá? Aí é aquela história, você vai perder mais tempo planejando do que você executando. E está errado, você tem que ser mais tempo executando. Né? Uma das críticas do orçamento base zero seria a sua dificuldade de gerenciar o planejamento de longo prazo e despesa de caráter continuado e de longo prazo. Tá? Então essa é uma característica. Né? Eu esqueci de colocar aqui o outro orçamento, o orçamento participativo. Tá? Professor, o que é o orçamento participativo? É aquele orçamento que você chama aquelas pessoas que vão ser beneficiárias do orçamento para a decisão, para participar na elaboração. O único município no Brasil
que eu sei que tem a estrutura de orçamento participativo é o município de Porto Alegre. Não sei se vocês já viram falar nisso aí. Então, Porto Alegre, parte da decisão do orçamento, então lá tem toda uma estrutura de discussão já, tem há décadas isso. Há décadas, né? Então, o que acontece? A parte de decisão da alocação dos recursos do orçamento, tá? Principalmente aquela receita que vem do IPTU, município, IPTU, imposto municipal. Então, o que acontece? Ele pega aquela receita do IPTU, uma parte dela, e passa para a sociedade decidir sobre isso. Mas é muita discussão, cara. Entendeu? Ele é o seguinte, não é que ele está vinculando. Não é que ele está vinculando aqui. Ele vai elaborar o orçamento, entendeu? Onde você vai alocar o recurso. Gente, o orçamento, ele não está vinculando a receita ali. O que é vincular a receita? 10% do IPTU vai para a construção de quadras de esporte. Aí está vinculando despesa. Aqui não está vinculando despesa. Tá? Sinal que você está ligado, hein? Tá? A maior crítica disso. Você tira poder do legislativo ou não? Você transfere para onde? O povo. Então, essa é a percepção que eu quero que vocês tenham. Não só decorar os artigos. Tá? Então, você retira o poder de quem? Do legislativo. Então, quem que é o cara que mais vai combater isso? Igual a emenda impositiva, cara. Fala que o parlamentar não tem um canhão na mão. Ele quer abrir mão isso aí do município? Entendeu? Não vai abrir mão. Tá? Então, a principal crítica é essa, que você enfraquece o sistema de... E você acaba tendo uma contradição. Cara, a casa de leis não é a casa do povo? Então não precisaria. Tá? É baseado em 3 princípios. Primeiro, a participação aberta a todos os cidadãos, sem nenhum status especial atribuído às organizações comunitárias. Tá? Então, o cidadão que vai decidir. Combinação de democracia direta e representativa, cuja dinâmica institucional atribui aos próprios participantes a definição das regras internas. A alocação de seus recursos para investimento de acordo com a combinação de critérios gerais e técnicos, ou seja, compatibilizando as decisões e as regras estabelecidas pelos participantes com as exigências técnicas e legais das ações governamentais, respeitadas também as limitações financeiras, né? Agora gera outro problema esse cara aqui. Foi lá, chamou todo mundo do bairro, a gente vai fazer uma praça nova, de ambiência, para cachorrinho, para tudo aí. Põe no orçamento. Está no orçamento, é garantia de execução? É garantia de viabilização de recursos? Não. Então, o que acontece aqui nesse caso? Acontece o seguinte, que aí gera o quê? O descrédito. Tá? E lá em Porto Alegre aconteceu isso, exatamente isso. Os 5 primeiros anos funcionou. Por quê? O que a comunidade ali colocava no papelito, realizava. E quando realiza, ele sente-se parte do processo. Tá? Aí depois teve crise, não começou a realizar, o instrumento começou a cair. Mas o que vai acontecer agora? Agora eles têm que começar a fortalecer. Eu acho que não vai durar muito tempo isso não. Não vai. Tá? Eu acho que a gente tem que apertar mesmo ali as regras de mais de orçamento impositivo. Tá? Eu acho favorável o vereador ter uma parte do orçamento para verba impositiva. Aqui no Estado já tem isso, para o deputado estadual. Tá? Então eu acho que aí você vai dando mais eficácia ao instrumento de planejamento. Essa é o quê? Verba? Não, orçamento impositivo. Não, o impositivo é o dinheiro. Então, mas isso aqui é orçamento participativo, é outra coisa. Eu estou defendendo o seguinte, que é muito melhor, mais rápido, você reforçar as regras do orçamento impositivo do que a gente investir tempo no participativo. E tudo que você envolve muita gente não dá certo. Vira bagunça, entendeu? Então, mas para concurso você tem que saber. Entenderam, gente, os prós e os contras, né?
Orçamento incremental. Esse é fácil, né? É aquela abordagem do orçamento feita através de ajustes marginais. Para mais ou para menos, mais 10%, mais 5%, né? Dos itens da receita e despesa baseado nos gastos do ano corrente. O orçamento propõe um aumento percentual para o ano todo. Para o ano seguinte, detendo-se no aumento ou diminuição dos gastos ocorrido com o número de itens do orçamento, tais como despesa de pessoal, material, entre outros. Este método entende o orçamento como um processo de negociação política. Um dos seus principais problemas é que, apesar de facilitar a implementação, gera custos maiores para que se chegue à decisão. É um dos modelos mais utilizados ultimamente. Gente, o orçamento incremental, ele está vinculado ao sistema de planejamento? Não. Ele é o quê? Ele vai ter um item marginal. O fator político. O cara tem um secretário, um ministro que é chegado do chefe do executivo. Então ele tem influência. Tem influência. No orçamento incremental, ele vai ser bem sucedido. No orçamento tradicional, também. Agora, no desempenho, programa e base zero e participativo, a influência política é muito reduzida. Tem, mas é reduzida. Porque o critério não é proximidade com o rei. O critério é técnico, é objetivo. Professor, ali ele fala, é um dos modelos mais utilizados atualmente, mas ele fala Dá vontade. Brasil? Mundo. Ah, tá. Não no Brasil. Brasil também. Mas ele vai dizer que é o programa, não? Não, o sentido é o seguinte. O pessoal encara essas coisas que eu expliquei para vocês de burocracia. O cara que é um gestor de um programa, o cara sofre demais, cara. Até você abrir a cabeça lá do cara, que tem ação, tem eficácia. Então, na verdade, o que acontece com uma reunião de teto de orçamento? Tem a reunião de teto de orçamento, né? Cara, chega lá, é uma briga por orçamento. Ou seja, é uma prática incremental. Tem uma briga de decisão de projetos, de programa de governo, de indicadores, de prioridade. Não, a LDO diz o quê? Prioridade da administração pública para o próximo exercício, não é isso? Então, não. Então, na prática, hoje, apesar de tudo isso, com muito pesar eu digo, na prática, no dia a dia, principalmente no município, tá? Apesar de ter o programa, PPA, LDO, mas a cabeça do sujeito é que o orçamento é uma lei que autoriza e fixa a despesa para você poder gastar. Sem uma vinculação com o resultado. Infelizmente, é assim. Tá? Por isso que eu sou favorável, gente, de concurso público que sempre caia AFO, irregulares, para oxigenar. Vocês estão aprendendo isso agora, lá vocês nunca mais vão ver esse assunto. Na prática. Só quem trabalha no planejamento, e vai ver, né? Classificação do papel do legislativo, né? Executivo e legislativo. Tá? Legislativo. A gente já viu isso aqui. Tá? Elaboração cuja elaboração, votação, aprovação são competências do Poder Legislativo, cabendo no Executivo a sua execução. Este tipo é utilizado em países parlamentaristas. Tá? Nosso regime é presidencialista, mas a gente usa essa estrutura, não é isso? O legislativo, né? O único erro aqui do nosso é que nós o quê? Ó? Quem que elabora é o executivo, né? O legislativo só aprova. Executivo. Orçamento cuja elaboração, aprovação e execução é do controle de competência do Poder Executivo. Tem países do mundo, gente, que não passa pelo Poder Legislativo. Aqui tem o que? Impera o absolutismo. Porque quando não passa para o Poder Legislativo, significa que o povo não participa do gasto. O orçamento não controla, gente, as ações do rei? Sim. O orçamento não controla a ação do presidente da República? Sim. O orçamento é
O misto é o orçamento elaborado, executado, desculpa, que é o nosso caso, pelo Poder Executivo, cabendo ao Legislativo a sua votação e controle. Este tipo é utilizado pelos países em que as funções legislativas são exercidas pelo Congresso ou Parlamento, sendo sancionado pelo chefe do Poder Executivo. Então, o nosso modelo legislativo é o modelo misto, né? Um peso contra outro peso, né? Questãozinha você faz aí, né? Olha aí. Uma questão, né? O orçamento de desempenho, fácil. É primordialmente calcado nos aspectos contábeis. Está dirigido mais para os produtos gerados pela administração pública do que dos resultados propriamente ditos? Certo ou errado? Não, acho que está errado. Está errado. Aí, ó. Aspecto contábeis, não. Desempenho é resultado. Projetos de governo, tá? Ok? Ó, eu mandei um material complementar para vocês, só que não chegou, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Estou aqui. Minhas aulas, pasta, AFO, aula 1. Tá? O quê? Aí, assim, às vezes é questão de uma configuração. Tá? Mas quem tiver problema com material, pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, tá? Que as meninas passam para você. Gente, aqui, ó. Rapidão aqui. Pensaram que ia embora, né? Ainda tem 25 minutos de aula. É só para passar aqui o ciclo orçamentário para vocês. Não, conversar não, você... Ó, ciclo orçamentário, gente, só para a gente dar uma repassada aqui, tá? Ó, é para fechar, a gente tem que fechar tudo isso, tá? Ó, esse aqui é para fechar, então nós temos aqui, ó, gente, ciclo orçamentário, ó, 4 fases, tá? Elaboração do orçamento anual, você tem apreciação, aprovação e sanção do poder, execução orçamentária financeira e acompanhamento e controle. Disso aqui, o que você tem que saber? Qual que é a atribuição do Executivo e Legislativo e quando ocorre? Tá? Quando ocorre. Tá? Só para vocês terem uma ideia, como esse assunto aqui é importante. Eu vou pular aqui. Ó. Quer ver? Olha o esqueminha aqui. Ó. Ó, a prova lá, do técnico. Ó, cite as fases em ordem cronológica em que ocorre o bem relacionado com cada do ciclo orçamentário do município. Olha essa questão discursiva. O que o cara fez? Ele colocou aqui 1, 2, 3, 4, 5... misturado. Não é que o primeiro é a primeira fase. Não é que a segunda é a segunda fase. O que ele fez aqui nessa questão? Eu sei disso porque eu fiz o recurso para a menina, coitada. Essa aqui... tirou esse notão aí, mas ela não foi provido o recurso. Porque ela, o que ela tinha que fazer? Primeiro, tinha que conceituar o orçamento que ela não fez. Segundo, ela é um baleiro, né? Aí depois eu tinha que colocar o seguinte: na primeira fase é o número 2, tal coisa. Então você tem que... Ó, a competência do Poder Legislativo, onde o povo e a sociedade, através de seus representantes, intervém nas suas próprias decisões para o orçamento acertado. O que isso aqui é? É a aprovação pelo Legislativo, a segunda fase. Vocês estão entendendo aqui, gente? Como é que está na questão de concurso? Então, vocês têm que ter essa perspicácia para poder traduzir isso em resultado. Tá? Então, aqui, ó. Isso aqui eu não vou apresentar para vocês. Oi? Nas provas discursivas vem esse texto para ajudar o aluno? Não pode usar o texto. Não, para todo mundo, para todo mundo. A pergunta dela procede muito, mas muito mesmo. Muito. Isso aqui é quebra de paradigma. As questões discursivas estão assim agora. O tradicional era esse pensamento. Aqui era um texto meramente explicativo. Que você não poderia utilizar coisas daqui. Mudou. Não é mais ter. E na prova de Cefaz Ceará,
não foi redação, não foi discursivo, foram questões discursivas, igual isso aqui. Estudo de caso, é isso, é esse aqui. Então o que acontece? Esse texto aqui não é meramente explicativo. Esse aqui é para você interpretar e responder. É novo, entenderam, gente? Agora estão assim as provas. Então, na verdade, então não é mais uma redação dissertativa argumentativa. É dissertativa, mas não é argumentativa. É descritiva agora. Vai ter discussão, professor? Podemos ter, nós temos aqui um cara top para isso, cara. Ó, então o que acontece aqui? Se você tivesse na cabeça esse ciclo, você matava essa questão. Naquela questão. Interpretar os papéis. Tá? Ó, aí você tem aqui, ó. Agora a gente está fechando aqui, gente, ó, nossos assuntos aqui, ó. Ó, primeiro, ó, fase. Elaboração e aprovação, envio do projeto de lei. Olha as datas aqui do ano, né? Aí aqui este ano, inicia o quê? Com a programação financeira, né? Publicação do decreto de 30 dias depois, ó, início do exercício financeiro. O decreto de publicação é 30 dias depois, ó, dia 1º até o dia 31. Tá? Até o dia 31, mas só que normalmente eles não respeitam essa data. Termina. Isso aqui é a fase de execução, fase 2. Fase 3, ó, abertura dos trabalhos legislativos. Aí que vem, ó, questão, assunto novo, não falei isso para vocês. Executou o orçamento aqui? Executou. Agora tem que prestar contas, não é isso? Então, o presidente da República tem 60 dias, depois que inicia os trabalhos legislativos, até o dia 2/4, para encaminhar o quê? A sua prestação de contas. Quem que aprova a prestação de contas? Não, o Poder Legislativo. Tá? Ok? Aí, entenderam, gente, a importância do assunto? E o controle? O controle acontece em todas essas fases. Até. Falei. Envio do projeto de lei, ó. Tá? Ah, ano X1, ano X2, ano X3. Certo? Ó, aí é o seguinte, qual que é a lei que regulamenta isso? É a lei 10.180. Tá? 2001. Aí aqui tem assim, um órgão central. O órgão central, o que é? A Secretaria de Planejamento. O sistema central. Então você tem o CIOF. Tá? O CIOF. Tá? Então o CIOF. São dois sistemas. O CIAF e o CIOF. O nosso aqui é o FIPLAN. FIPLAN. O FIPLAN, ele já juntou os dois, entendeu? Tem a parte do FIPLAN orçamentário, tem a parte que é o financeiro e tem a parte contábil. Ele é tudo num só. Tá? Ó, então assim, o órgão central vai formular os planejamentos, ele vai fazer o alinhamento, tá? Não precisa estar nesse detalhe aqui. As competências aí, esse aqui é importante. Você tem os órgãos, ó, você tem um órgão central. Quem que é o órgão central? É a secretaria. Nossa aqui é a Secretaria de Gestão, que unificou a Secretaria de Planejamento. Tá? No governo federal, você tinha sistema de planejamento, você tinha fazenda e tinha planejamento. Eu, pessoalmente, eu não gosto disso. Gente, você tem um secretário, um ministro. O cara vira mais forte que o presidente e o governador. O cara controla o orçamento, que é o planejamento, e ele controla o financeiro, que é a fazenda. Vocês estão entendendo o que significa isso? Então, certo, teria que ser o quê? Duas pastas com dois produtos prioritários diferentes. Até para ter o quê? A discussão. Tá? A discussão. O controle, né? Aí, olha só aqui, ó. Então, nós temos aqui, gente, 3 órgãos. Por favor, isso cai na prova. Esse é o básico. Tá? Para a prova de vocês, não precisa entrar muito em detalhe. O detalhe que tinha que falar, eu já passei para vocês. Você tem um órgão central. Qual que é o órgão central da União?
planejamento, fazer economia. Supraministério da Economia. O nosso aqui é a Subsecretaria de Gestão. No município parece que tem Secretaria de Planejamento, né? Ok? Aí nós temos os órgãos setoriais e os órgãos específicos, gente. Tá? Quem que são os órgãos setoriais? Tá? São as unidades de planejamento e orçamento dos ministérios. O que acontece? Em cada órgão vai ter um setorzinho que é chamado de planejamento. Vocês entenderam? Cada órgão vai ter um setorzinho chamado Superintendência de Planejamento, Coordenadoria de Planejamento. Tá? Então, esses caras são o quê? Órgãos setoriais. E nós temos os órgãos específicos, que são o quê? São aqueles que são subordinados e vinculados ao órgão central do sistema, cuja missão está voltada para a atividade de planejamento e orçamento. Tá? São órgãos específicos dentro da estrutura de planejamento. Tá? Aí esse aqui eu vou pular, agora vamos aqui. Elaboração. Tá? Tudo começa no CIOP, no nosso caso FIPLAN, tá? Que é o Sistema Integrado. Então você é um sistema, dotação, está lá, você vai reduzir custos, procedimentos, integrar informações, né? Aí começa a elaboração. Tá? Aqui, gente, é um resumo de tudo aquilo que eu passei ao longo desses 4 dias. Então vamos lá. Dia 15/4, envio da LDO, projeto. Ok? Dia 16/7, o Poder Executivo, tá, de cada ente colocará à disposição dos demais poderes, MP, no mínimo 30 dias antes do prazo final para o encaminhamento das suas propostas orçamentárias. Tá? Então, dia 16/7, o Poder Executivo vai colocar o teto para todos os órgãos, para fazer o seu planejamento. Ok? Dia 17/7, data limite para aprovação da LDO. Dia 15/8, data limite para o envio das propostas dos demais poderes ao Executivo. Dia 31/8, data limite para o envio da LOA. Organizado, gente? Tá, então eu estou detalhando agora o papel dos órgãos, né? Aí esse ano aqui, ano 2. O ano 2 vai ser o quê? Para executar, mas vamos deixar para lá que a gente vai falar do ano 2. Fase 2, que é a discussão. Então você encaminha o projeto para o Congresso Nacional da LOA, vai para a CMO, a apresentação das emendas, início da votação na CMO, aprovação do parecer na CMO e aprovação conjunta nas duas casas. Essa aqui é a segunda fase. E uma dessas fases aqui está naquele texto. Vai estar na pasta de vocês para vocês entenderem. De orçamento. Isso aí. Né? Importante. Após a publicação da LOA, a SOF, que é a Secretaria de Orçamento Federal, procederá à efetivação no CIOP, que são os créditos publicados, e transmitirá as informações à STN. A STN já cuida do dinheiro, tá? Para que seja efetuada a disponibilização no CIAF, por intermédio de notas de dotação, para que as unidades gestoras possam utilizar os respectivos créditos. Né? Então, olha só, gente, aprovou a LOA. A SOF vai ter que encaminhar para o financeiro, que é a Secretaria do Tesouro. Tudo isso é para o sistema. Chegou lá, o que ele faz? À medida que vai arrecadando créditos. Ah, pronto, aí você já pode gastar. Bem bolado, né? Bem bolado. Ó, isso aqui, ó, fase igual de execução que nós estamos, ó. Tá? Fase de execução. Fase 3. Primeiro, o orçamento é aberto. Já ouviu falar nisso? Ele foi aprovado, mas não foi aberto. Para ser aberto o orçamento, vai ter que pegar do orçamento e mandar para o financeiro primeiro, para colocar lá os créditos. Depois, qual que é o primeiro passo? Fazer o decreto de programação financeira.
que vai ser aquele tal do duodécimo, mas que não é dividido por 12. Aí você vai ter a descentralização orçamentária e financeira, por quê? Quem executa, gente, é o órgão central ou é o órgão da ponta? Da ponta. Não é isso? É o órgão da ponta. Acompanhamento da execução. Aí nós já vimos isso, ó. Ó, programação financeira. Nós já estudamos, está mais fácil, né, a gente estudar, né? Vamos lá na LRF agora. Ó, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, que é a LOA. Tá? Temos que dispuser a LDO, que é a LDO que vai dar a diretriz da programação, observado que foi vetado, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso e desempenho. De desembolso, mensal de desembolso, para pagar lá os créditos orçamentários. Então tem 30 dias, né? A LRF. Isso aqui. Objetivos da programação. Muito simples, né? Estabelecer normas específicas de execução orçamentária e financeira para o exercício. Estabelecer um cronograma de compromissos, empenhos e liberação de pagamento dos recursos financeiros para o governo. Cumprir a legislação orçamentária. E assegurar o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do exercício financeiro e proporcionar o cumprimento da meta de resultado primário. Então aqui ele controla tudo, de acordo com a receita. Tá? Respirem. Descentralização de crédito e descentralização de recursos. Estágios da despesa, nós já vimos. Empenho, liquidação e pagamento. Mas antes do empenho, está na LOA, não é isso? Gente, da aprovação da LOA para o empenho, tá, é o momento em que recebe o crédito orçamentário. E esse crédito pode ser via dotação, provisão ou destaque. Então, o crédito ele pode ser dotação, provisão ou destaque. Sim. O recurso é aqui. É o crédito orçamentário. Tá? É o crédito do orçamento. É para o empenho. Ó, vem cá. Ele está perguntando se esse crédito já é o recurso. Não, não é o recurso. Não, para aí. Lembra do empenho que cria obrigação para a administração pública sob condição de implemento ou não? Então, você me vendeu um carro. Eu quero comprar um carro seu. Se você entregar o carro, você não vai parar o carro lá, não. Você vai ter que ir lá na repartição e pegar um papelinho que chama o quê? Empenho. Não é isso? Esse empenho não tem valor? Porque ele recebe um crédito orçamentário. Você recebeu dinheiro? Você recebeu uma linha do orçamento, cara. Entenderam esse crédito, gente? Aqui não é dinheiro. Tá? Você recebe o crédito orçamentário. E esse crédito orçamentário, ele tem 3 tipinhos. Dotação, provisão e destaque, que a gente vai explicar nas próximas laudas aqui. Primeiro eu quero dizer. Aí, pegou o empenho, você entregou o carro, atestou a nota fiscal, liquidou a despesa. Aí vai para o pagamento. No aqui, você vai ter o quê? O momento em que recebe o recurso. Então, o recurso está vinculado ao quê? Ao financeiro, ao pagamento. O crédito está vinculado ao quê? Ao orçamento. No recurso, você tem 3 nomes. Cota, subrepasse e repasse. Então é o seguinte, cara, é fácil. Isso aqui eu vou ter que memorizar. Falou em repasse, recurso, dinheiro. Falou em provisão, destaque e dotação, você vai falar que é o crédito. Tá? Vai falar que é o crédito. Ó, o crédito, ele vai ocorrer antes do empenho. O empenho não cria obrigação, então o empenho está bloqueado. Ele só vai ser liberado quando ele receber o crédito do orçamento. Aí ele está liberado para você, porque aí sim
você está recebendo o empenho que está garantido no orçamento. Já o pagamento, já no recurso é o pagamento, que é a ordem de pagamento que vai para o banco, que já está lá. Tá? Então, quando ele recebe o recurso. Então, o que acontece? As pessoas liquidam, tá? Liquidam, e a liquidação... gente, não, se houver liquidação, não está sendo executada. Você só pode pagar com liquidação. O que acontece com essa passagem ali, gente? Eu vou falar do estado de Mato Grosso. É 10, 20 e 30. Dia 10, dia 20 e dia 30. 10, 20 e 30 de todo mês. Tá? O que acontece? Liquidou. Se que liquidou no dia 2, ele vai receber que dia? Que vai receber o din-din, que vai estar disponível na conta. Entenderam, gente? Tá? Desculpa. Se ele liquidou a despesa no dia 2, ele vai receber não no dia 10, no dia 20. Entenderam, gente? E se ele recebeu dia 2, ele vai para o dia 20, né? Ele pula 1. Para quê? Por causa da programação financeira. Vocês entenderam? Então, ele pula 1, porque se ele liquidou no dia 9, o dia 10 não vai dar tempo. Ele entra no bloquinho do dia 20. Aí do dia 1º até o dia 9, ele fecha aquele lote. Aí ele vai fechando o lote, tem um valor do lote, a fazenda tem 10 dias para arrumar o dinheiro, se já tiver lá melhor, e manda para o banco, liquida. Cadê minha água, cara? Tá aqui. Ah, velho. Oh. Esse estágio aí, no caso, é para o credor. Também, né? O pagamento é o credor, né? O fornecedor, você fala, né? Sim. Quando você recebe empenho, gente, não é um documento legal? Gente, puta de uma garantia. Tá? Então, ó, pra você ver. Então, o empenho, porque às vezes o cara não consegue o empenho. Por quê? Porque não recebeu o crédito do orçamento. Então, não recebeu o crédito do orçamento, né? Vamos lá, né? Só um pouquinho aqui. Tá? Crédito é o que? Do orçamento, não é isso? Essa aqui é a última coisa que eu vou explicar para vocês, viu? Aí eu já libero vocês aqui, que aí na próxima aula, que é a aula extra, a gente vai falar sobre créditos adicionais, estágio da despesa, suprimento de fundos, tá? Tem uma aula mais light. Isso aqui é para fechar. Ó. Então é o seguinte, o software é o quê? É a LOA, não é isso? Então o que acontece? Quando ele manda os créditos, quando ele manda aqui o crédito direto para o Ministério, é a dotação. Dentro do Ministério, não tem diversas unidades, superintendência, gerência, não tem isso? Vai para provisão. Provisão é interno. Agora, o Ministério B fez um termo de cooperação com o município de Cuiabá. Vai ser um destaque. Então, é a movimentação do crédito. De novo, gente. Crédito original para o Ministério. Qual que é o nome? Dotação. Tá? Provisão é o crédito dentro do Ministério. E o destaque é fora. É fora. Tá claro, gente? É claro que vocês vão ter que fixar isso depois, colocar no papelzinho, que só a aula vocês não vão conseguir guardar essa coisa, né? Então, provisão interno. Na prova, ele não vai colocar provisão, ele vai querer que você saiba o que é provisão, que é o que é descentralização interna. E externa? Destaque. Tá? Aí, destaque, né? Vamos falar do recurso. Mesma coisa. Recurso é para pagar o empenho, não é isso? Depois da liquidação. Aí, ó. Recurso já é o tesouro. Dinheiro. Mandou a verba para o Ministério. Qual que é o nome? Cota. Aqui já está indo o dinheiro. O dinheiro caiu aqui se for
uma unidade interna vai ser um sub-repasse. Se for para uma unidade externa, vai ser o quê? Repasse. Aí. Tá? Descentralização interna e externa. Repasse e subrepasse. Tá? Tá bom? Gente, é o tipo de questão que eu falo para vocês. Se quem não estudou, não acerta de jeito nenhum. Meus amigos, boa noite para vocês. Tá? Encerro por aqui. Foi um prazer enorme estar com vocês esses 4 dias. Não, não vai. No outro, ó. Gente, segunda-feira para o Sr. Silvio Santos. Vai ter uns alunos aí, porque eles convidaram uma galera aqui para assistir um dia de aula, tá? Aí vai ter aula, gente, segunda a sexta, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã, umas 2 horinhas só. Quantos alunos vocês convidaram aí? Cara, eu nem vi a lista hoje, cara, porque teve a loira da Federal aí, nem deu pra... Eu não sei, eu não posso... Mas eu não... Hã? Sim, gente, ó, vamos aproveitar o professor Silvio, gente, tá? Anotar o caderninho, é muito importante. Quem está assistindo online, contabilidade, gente, matemática, é umas coisas, igual essa matéria, já vai fazer online é uma coisa, tem que tentar aqui, tem que interagir, tem que pôr o professor para escrever, colocar no caderno. Tá bom, gente? Estarei com vocês aí a semana toda com ele, vamos ver se eu consigo. Oi?